oração e união. Está entrando no ar o programa Ombro Amigo Restaurando Vidas. Programa que é órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Nossa igreja está localizada, nossa sede internacional está localizada na Avenida Farrapos, número 312. Telefone aqui da sede internacional é 3931 6000. O WhatsApp é 981640610. Nosso pastor presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira. Nosso diretor de comunicação, pastor Paulo Roberto dos Santos. E este trabalho é um grupo de apoio a dependentes químicos e seus familiares. Está à frente deste trabalho o nosso querido coordenador Paulo Tadeu. Glória a Jesus. Você já está vendo aqui os nossos convidados, o irmão Luiz também, a irmã Deusa. Pai do Senhor, amados logados. Nós estamos aí com um tema tremendo hoje, que é o Senhor precisa de ti. Nós vamos falar um pouquinho sobre a importância de estar no centro da vontade de Deus. Amém. O que acontece o que faz uma pessoa se desviar, né? Mesmo dentro da igreja, e como é que Deus pode fazer para restaurar, né, irmão Luiz? Amém. É um testemunho muito lindo. Eu chorei ouvindo uma parte dele. A gente não conseguiu ouvir todo, mas eu chorei ouvindo uma parte dele. E eu te convido a, neste momento, compartilhar este link com todos os teus contatos. Compartilha nas tuas listas de WhatsApp, compartilha no teu status, compartilha em lista de transmissão, compartilha nas tuas redes sociais, no Signal, compartilha lá no Telegram, quem utiliza Telegram também, enfim, compartilha com todos. Porque certamente Deus vai mudar vidas. Eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas através desta programação. Aleluia. E eu acho que a gente vai dar um tempinho para as pessoas poderem compartilhar, né? Eu acho que a gente já inicia, né? Porque é muita coisa para falar, né, irmão Luiz? Amém. Tem bastante coisa para falar. Gente, tem muita coisa para falar. Glórias a Deus. Mas aqui já estamos aí com bastante videologados, 12 pontos já, mas ainda é muito pouco. Então, vamos dar aí um tempinho para você compartilhar, tá? Vai compartilhando aí com todos os seus contatos. Vamos ouvir um pedacinho de um louvor bem rapidinho e a gente já volta. 1 minutinho aí, 2 minutinhos no máximo, a gente já retorna para dar tempo de compartilhar. Vamos ouvir então um pedacinho de um louvor, irmã Valquíria. De repente uma carruagem se aproxima, vai entrando em Lodebar. Na cidade um alvoroço acontece ao ver ela passar. Apavorados eles comentam entre si o que ela faz aqui. De repente alguém responde com certeza, veio a mão de Davi. Mas uma coisa aconteceu e o que mais surpreendeu, onde ela foi parar? Na casa simples de Maqui existia alguém ali que o rei Davi mandou chamar. A carruagem então parou e Ziba logo desceu. Olha só quem vem ao seu encontro, o jovem Mefibosete se arrastando pelo chão. Ziba então falou: Mefibosete, o rei Davi manda chamar. Glórias a Jesus! O rei Davi manda chamar. Aleluia! Glórias a Jesus. Vamos iniciar então aí a nossa programação. Vamos começar a ouvir testemunho do irmão Luiz, da irmã Deusa, né? A irmã Deusa, ela vai fazer a parte de como foi ser uma adjuntora no momento difícil. Glórias a Jesus. Irmão Luiz. Amém. Pode saudar. Os irmãos já saudou, os irmãos, é mais glória a Jesus. Irmão Luiz, o senhor nasceu num lar cristão? Não num lar cristão evangélico, né? Mas um lar que se diz católico, né? Assim,
Não teve aquela base bíblica, aquele Não. crescimento dentro da escolinha bíblica, A nem gente nada não disso. teve toda essa estrutura, né, fantástica que temos aqui do nosso ministério, não. Nenhum ensinamento. Nem o ensinamento. E tu, irmã Deusa? Não, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estou muito alegre de estar aqui, né, participando desse programa. Eu também não nasci num lar cristão, da mesma forma que o irmão Luiz era católico, eu também. E vocês se conheceram dentro já da igreja, sendo evangélico ou antes? Antes. Antes? Antes. Tá. E como é que foi a conversão de vocês? Como é que foi a sua conversão, irmão Luiz? A minha, Isso. a minha conversão começou exatamente com o início da conversão da irmã Deusa, né? Foi junto? Não foi bem junto, demorou um pouquinho. O que aconteceu? A irmã Deusa, eu fui convocado pelo Exército, fui para a região amazônica como oficial. A gente se conheceu lá, se casamos 3 meses, ela veio para cá e aqui, ela já chegando, antes de chegar aqui, já começou a ter vários problemas de saúde. Ela quase morreu também naquela época, em 93, né? 93, 94, né? 94. E o que aconteceu? Ela veio para cá, daí ela começou a ter outros problemas bem sérios. E o que aconteceu? Ela disse, eu preciso de uma igreja evangélica, né? O que te levou a querer uma igreja evangélica, irmã Deusa? É assim, irmã Tainê. O meu esposo era agnóstico, tá? Ah. Então, assim, ele já estava há bastante tempo no gnosticismo e eu não seguia nenhuma religião, né? Então, assim, mas nós combinamos que casamos lá, né, no norte, em Rondônia, Porto Velho, e ao chegar aqui ele disse, nós vamos seguir o gnosticismo juntos. Só que eu comecei, e com ele, inclusive, ali na Galeria Malcom. Só que, assim, ao mesmo tempo, eu comecei a ficar muito mal, não conseguia ficar sentada, porque era uma agonia muito grande, assim, nas minhas costas, era, assim, um peso. E eu... Como se tivesse algo invisível. Era uma perturbação espiritual muito grande. E, assim, nesse meio tempo, comecei já a sofrer em casa mesmo, as perturbações, né, que... Deus permitindo, né? Sim. E resumindo, quem me deu o endereço da igreja na João Pessoa foi o irmão Luiz. O irmão Luiz. O irmão Luiz, exatamente, ele se referiu à igreja da João Pessoa, onde o pastor Humberto estava e tal, vários irmãos, assim, bem antigos, né? 94 eu conheço e tal. E aí ele disse assim, eu conheço uma igrejinha, eu tenho o endereço de uma igrejinha. Como que o senhor tinha esse endereço, irmão Luiz? Ele passava na Irmã, frente. vou ser bem sincero, depois eu voltei no tempo e eu tinha aversão a crente, e não gostava de crente, achava uma coisa muito estranha. Mas na época eu senti no meu espírito que ali se tinha uma doutrina. Tinha algo diferente ali naquela igrejinha que eu falava, né? E eu disse, não, é lá que tu vai ir. Glória a Deus. Né? O Espírito Santo já guiando. E é incrível, né, que tinha outras denominações naquela rua, na João Pessoa. Bonita. Até que ele disse assim, uma igrejinha feinha. Porque era bem pequenininha mesmo. Glória a Deus. Mas o que eu acho incrível, que através das orações da minha mãe, a minha mãe, ela partiu, eu tenho convicção na salvação da minha mãe. Através do clamor dela, Deus agiu na vida do Luiz, para o Luiz me dar aquele endereço. E eu disse, quando ele disse, eu tenho um endereço na igrejinha, eu digo, me dá o mais rápido possível, que eu estava numa perturbação muito grande. Glória a Deus pela perturbação, né? Porque pensa bem, Deus permitiu que tu fosse perturbada para te recorrer à única saída, que seria uma igreja. E já deu o endereço para o irmão Luiz. Irmã, a perturbação era bem séria, porque a gente visualizava os demônios transitando dentro do nosso apartamento. Glória a Jesus. A gente visualizava os demônios, eu vi várias vezes. E eu comecei a me apavorar. E eu comecei a perceber que aonde eu estava não tinha poder sobre aquilo.
E aí começou a minha conversão, começou meus questionamentos, aí começou a Que mudar, tremendo isso. começou a acontecer as coisas. Porque se você tá passando por essa situação, ou conhece alguém que passa por essa situação, eu via também, mas não vou falar de mim, porque se eu começo a falar, não paro mais. Você que conhece alguém que passa por isso, que está passando por essa situação, fale para essa pessoa que Jesus muda isso, que você conhece uma igrejinha. E passa o endereço Farrapos 312, ou a igreja mais próxima de você, do Ministério Restauração. Pode continuar, irmão. E eu acho mais incrível, né, irmã Tânia, quando ele disse, não, eu vou te dar o endereço, mas lá eu não coloco os pés, porque eu não posso. Ele usou até uma linguagem assim, nossas energias não podem se misturar, alguma coisa assim. Eu conheço um pouquinho, é bem complicado, né? Lá eu não coloco os pés. Aí eu falei, me dá, tá? Daí ele me deu. Mas o que é mais impressionante é que a primeira vez que eu tentei localizar a igrejinha feinha, ao invés de eu vir subir na Ipiranga, né, e ir para esquerda, eu fui para a direita, não achei igreja nenhuma, voltei para casa chorando. Mas no dia que eu encontrei, foi acho que numa quinta-feira, né, não se fala a memória, o pastor Josué, não sei se ele estava pregando naquele dia. Eu entrei que nem assim um cordeirinho. Eu disse, quase que eu saí, entrei pulando assim, eu disse, daqui eu não saio nunca mais. Glória a Jesus. A perturbação era tão grande que eu disse, daqui eu não saio nunca mais. Glória a Jesus. E quantos estão assim aprisionados nesse exato momento? O negócio é orar. Eu oro pelos meus filhos assim, ó. Jesus pega lá e prende eles com espinhos lá no mundo. Mas assim, ó, deixa eles que eles só encontrem a saída no Senhor. E funciona, né? Glória a Jesus. Porque é incrível, irmã Tainê, assim, que tudo que eu comecei a passar aqui, um servo de Deus que já está na glória, irmão Roque, eu fui na igreja, ainda mundana, né, e tal, e eu fui num sábado, quando foi no domingo, fiquei de retornar lá no norte, e ele mandou um recado para mim. Fale para sua filha, irmã Maria, que eu tenho um recado para ela, recado de Deus. Eu não sabia nada, porque eu ia muito nos misticismo, cartomante, tarô e bola de cristal. E a sua mãe era cristã. Para saber meu futuro. Sim. E então eu disse, esse homem tem alguma coisa também desse tipo para falar comigo. E, resumindo, tudo que eu comecei a passar aqui, em 94, Deus já tinha profetizado para mim. Glória a Deus. Se tu ficares no mundo, teu casamento jamais vai dar certo. Te volta para Deus, mas eu não quis me voltar, só quando o laço começou a pegar. Teve que apanhar um pouquinho. Bastante. Glória a Jesus. Bastante. Coisa boa, né? Amém. Quando Jesus puxa. E o senhor, irmão Luiz? Bem, depois a irmã Deusa se converteu, aceitou o Senhor Jesus, a gente levei ela para batizar e eu levei um pouquinho mais de tempo para... O senhor acompanhava ela, só não queria ser crente. Exatamente. Teve uma resistência de quantos anos, irmã Deusa? Eu aceitei em 94. 94... Deixa eu ver, 2000, o Gabriel nasceu no 2010 eu me batizei, só ter uma ideia. Só que ele já tinha quanto tempo que ele frequentava? Ele tinha uns 14 anos. Nossa. Exatamente. A Vitorinha, Glória a Jesus. A Vitorinha ia fazer 5 meses quando ele prometeu para mim. Nós saímos de Esteio, morávamos ali, e viemos novamente a Porto Alegre. Ele disse que iria comigo no círculo de oração. Irmã Santa Edilis, que há pouco... né, partiu para a glória, era uma mãezona dele, né? Então ela convidava e, né, e ele ficava, né, se fazendo. E ali eu peguei, ele chegou em casa do trabalho, eu convidei ele. Vamos hoje, né, que você já deu a palavra para mim. Aí ele ficou muito bravo, é o seguinte, eu vou para a igreja, mas vou ficar no fundão e que ninguém olhe para mim, ninguém olhe lá para trás. Eu, tá bom, contando que você está aqui. Olha, irmãos, ninguém olha lá para trás, por favor, mas ele está lá. Entendeu? Então ali começou. A Vitória ia fazer 5 meses, ela está com 17. Glória a Jesus. Mas só veio se batizar em 2010. Glória a Deus. E como é que foi isso, irmão Luiz? Como é que foi esse período que o irmão ficava vai, não vai? É um grande Por que o irmão não conseguia se decidir? É um grande conflito no âmbito mental, das falácias, das ideias, das concepções, de pensamentos, de ensinos que outrora a gente recebeu de maneira inadequada, vai criando bloqueios, ele vai te cercando de você ter acesso ao verdadeiro conhecimento,
e aí você acaba ficando com medo de avançar, com medo de ficar parado, você fica confuso, na verdade você não sabe para onde ir. Então, o que aconteceu, irmãos? As coisas começaram, então, a andar quando eu me posicionei junto com a minha esposa. Ela me convidou para participar das consagrações, do jejum, da oração. Glória a Jesus. Ali, então, em 2010, a gente tomou essa posição, vamos ter que desmanchar essa falta de entendimento que há em mim. O que aconteceu? Das pregações, Deus usava os irmãos que estavam lá fazendo aquele trabalho maravilhoso, e Deus foi nas pregações falando comigo, olha, isso aqui que tu pensa é assim, não é assim. Olha, esse é o caminho que tu tem que andar. E eu senti que era para mim. Eu chegava a ficar vermelho. Eu senti que Deus Parece que todo mundo sabia que era para ti. Exatamente. Eu Coisa disse, boa, mas que ninguém maravilha. sabe disso, né? Como é que eles estão falando isso? Só Deus, é. Eu disse, meu Deus, isso é Deus. E até eu disse, não, pai, então eu vou ter que... Pai, eu não quero me batizar, né? Vou ficar na igreja, mas sem batizar. Meus irmãos, isso é a maior tolice que eu pensei na minha existência. Eu estava resistindo um presente que Deus tinha para mim e tem para você. Se hoje a pudesse presença voltar, do Espírito Santo. se hoje pudesse voltar, teria demorado Nossa, eu tanto? perdi 17 anos da minha vida. 17 anos resistindo à presença do Espírito Santo em mim. Quando, irmãos, eu disse, daí Deus me convencendo, não, se batiza. Daí eu disse, tá bom, Deus, se é para cumprir a tua palavra, eu vou me batizar. Mas é para cumprir a tua palavra. E aí, irmã? Eu achei muito incrível, porque assim, quando nós falávamos sobre o batismo, ele sabe que assim, ele pulava de um assunto para outro, ou então ele fechava a cara, ele ficava assim, irritado. Eu lembro que na frente do guichê, o pastor Silvio estava passando por nós, e o pastor Silvio, num domingo, falou sobre a questão, acho que está na hora do irmão se batizar. Então, falou umas coisas para ele, nós... Começou o culto, fomos pro culto. Tudo que o pastor Silvio tinha falado para ele sobre o batismo, o pregador falou. E não era o pastor Silvio que estava pregando. Não era, mas olha só a astúcia do inimigo. Quando terminou o culto, né, fomos pro carro, tá, para casa e tal. E aí eu disse, viu, Luiz? Ele disse, nada, Deus. É que aqui, o pastor Silvio foi lá e falou tudo para aquele pregador. O pregador falou direto para mim. Eu falei, mas tu tá te achando muito. Como se o mundo girasse em torno do irmão Luiz, né? Olha só. Tá se achando, né? Que coisa, né? Pior é que é bem assim, né? Mas A ele- minha carga egóica, né, irmã, queria escapar disso, né? Então, usa falácias, usa o artifício de engano, né? Mas o que é mais incrível sobre o batismo em Montanha é que, assim, ó, ele falou bem assim, foi pra Vitória ou foi pro Gabriel? Se tu tirares, acho que Gabriel, tava muito ruim em matemática. Ele já tava com vontade, Deus já tocando nele para ele se batizar, mas olha, desculpa. Se tu tirares 10 nessa prova que, humanamente falando, era impossível. Quando deu na sexta-feira, acho que foi na sexta-feira, o guri chega com a prova. 10. Toma. E acho que ele começou a chorar e dizer... Toma aqui, ó. Tá aqui, ó. Aham. Era isso? Toma. Aí ele disse assim, ai, eu agora vou ter que me batizar mesmo. Glória a Jesus. Como Jesus ama. Como Jesus nos ama. O que faz a oração de uma esposa, né, irmã Deus? Porque a irmã orava, né? Devia se jogar na presença do Senhor chorando, né? Jesus, convence esse homem, Jesus. Mas é incrível, Montanha, que assim, ó, ele mesmo ainda tendo muito do local onde ele frequentava, né? Não sei Ele se continuava indo Não, nas ele... reuniões ou não? Não, Lá. Na realidade... Não, irmã, Pode eu falar fui, isso. fui me afastando gradativamente. Eu cheguei Glória a a ser Jesus. presidente de um centro gnóstico, fui presidente, fui tesoureiro, tive várias atividades, né? Cheguei ao estágio máximo dentro deles lá. Eu não falo nada contra, eu acho que tudo para mim fez parte, entendeu? Não vou falar nada mal dos gnósticos, aprendi bastante coisa. Mas a grande diferença assim, que eu quero salientar para os irmãos, a grande diferença, irmãos, é que o homem precisa da presença do Espírito Santo na vida dele. Se nós não tivermos a presença do Espírito Santo em nós, irmãos, nada a gente vai conseguir. Nada, irmãos.
O Senhor Jesus fala, importa-vos nascer de novo. Se nós não nascermos de novo e temos o Espírito Santo habitando em nós, nós não vamos conseguir fazer nada na nossa vida. E quando eu me batizei, irmã Tainei e amados que estão nos ouvindo, nos vendo, a grande diferença foi essa. Quando eu cumpri o protocolo dentro de mim, de obedecer a palavra, de me batizar e confessar o nome do Senhor Jesus, eu recebi, irmãos, a presença do Espírito Santo. Glória a Jesus. Mas eu ainda, irmão, dentro das minhas concepções, ideias, mente, eu disse, só não quero falar em línguas estranhas, eu não quero perder o controle. E Deus, irmãos, Deus, eu fico maravilhado que Deus, irmãos, é tão bom e Ele é tão respeitador que Ele te respeita e te atende a coisas que você pede para Ele sem mesmo Ele saber que tem fundamento. Mas a partir do momento que recebi a presença do Espírito Santo, o meu nível de entendimento mudou. O meu nível de capacidade de reagir, de resolver, de administrar conflitos, de me adaptar a novas realidades, isso foi multiplicado muitas vezes o meu potencial, irmãos. Foi me acrescentado, irmãos, por misericórdia de Deus, pela presença do Espírito Santo, inteligência, irmãos. Capacidades, habilidades que outrora eu era extremamente limitado. E que buscava, porque essa seita que o irmão seguia é uma seita muito lógica, né? Vocês buscavam, né? Que o irmão não faz mais parte disso em nome de Jesus, né? Mas eu conheço pessoas que fazem parte, que a gente está lutando para ganhar para Jesus, né? Em nome de Jesus. E provavelmente vão assistir essa live. Porque tem nos acompanhado. Então, assim, ela é muito lógica, né? Ela tenta buscar explicações no mundo, ela tenta fazer essa ligação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Tanto Sim. que tem como deuses, a lua é Deus, existem deuses ali. Na verdade, E acham que Deus está dentro da pessoa, né? essa segmentação é que existe sim, graus, vamos dizer assim, existem movimentos, não digo movimentos, digo ensinamentos gnósticos de diversos níveis. Assim como tem igrejas evangélicas de diversos níveis, diversas linhagens de pensamento, assim também é essa estrutura. Sim. Onde eu participava, não tinha essa estrutura. Mas busca bastante A grande deficiência é essa. Nunca ali eu ia chegar em algum lugar, porque eu não tinha a presença do Espírito do Deus vivo em mim. Aleluia. Exatamente. Porque essa é a grande diferença. a gente vê que essas pessoas que se aprofundam em uma outra religião, elas buscam uma verdade. Só que é uma verdade que vai agradar a carne delas, né? A pessoa busca profundamente uma verdade, mas que esteja de acordo com a carne dela. Tanto que que não quer perder o domínio, né? É que a verdade, ela é nos dada mediante o Espírito de Deus em nós. É só com o Espírito Santo. É disso que eu estou falando. É isso que eu digo. A pessoa, ela tem acesso. O Espírito Santo está ali. Deus está ali te dizendo, vem. Vem. Tu quer conhecimento? Tu quer uma sabedoria extraordinária? Vem. Tu quer poder? Vem. Porque o Espírito Santo é o Espírito de poder, né? Mas deixa eu parar de falar, que senão eu falo demais. Daqui a pouco já vamos dizer assim, fica quieta aí. Deixa o irmão Luiz falar. Irmão Luiz, e aí o irmão se batizou. E aí, como é que Deus lhe chamou? Porque eu lembro que o irmão falou assim, o Senhor precisa de ti. Que Amém. Deus falou. Como é que foi isso, irmão Luiz? Amém. Então vamos entrar já no testemunho. Senão não vai dar tempo. No testemunho, Até às porque 19h30. o que acontece, irmãos? Eu só estou aqui com as irmãs, com os irmãos, porque existia uma chamada na minha vida, que Deus tinha chamado. E por isso, eu poderia ter morrido, mas por isso eu estou vivo. Aleluia. Glória a Jesus. Por misericórdia de Deus. O que aconteceu? Depois a gente começou a participar das consagrações de maneira intensa, todo sábado se consagrando, vários anos seguidos, né, irmã? O que aconteceu? Aí surgiu, o pastor Humberto implantou a escola bíblica no sábado, não tinha escola bíblica no sábado. E aí tinha os irmãos os abençoados lá. E aí ministrava a escola, daí eles precisavam de ajuda, começaram a me chamar devagarinho, e eu fui entrando. E aconteceu um dia que
eu tive uma visão. E aí começou a mudar tudo. Nessa visão eram 2 anjos, 2 mensageiros. E chegaram até mim e disseram, e eu olhei, estava vendo a visão nítida, assim. E eles bem vestidos, bem sucintos, falavam de maneira efetiva e objetiva, sem muitas delongas. Chegaram assim, se apresentaram. Eu já vi que eles eram os mensageiros do Senhor, porque é uma coisa quase que telepática. O Espírito acaba identificando as coisas. E aí eles disseram, o Senhor precisa de ti. Glória a Jesus. Eu parei. Eu disse, meu Deus. Eu pensei comigo mesmo, mas é tudo muito rápido, irmãos. E eu disse sim, né? Eu vou dizer sim. E quando eu disse sim, eles falaram, o Senhor disse, ensina o meu povo. Aleluia. Aleluia. Quando ele disse isso, irmãos, eu disse, não, sou eu que preciso aprender. Eu não tenho nem para mim. Eu preciso sentar na escola bíblica e aprender. Eu preciso mudar a minha mente, eu preciso mudar a minha linguagem, eu preciso mudar tudo. Como eu vou ensinar? Eu não tenho capacidade nenhuma. E aí eles disseram, tu estás doente. E eu parei daí. E comecei a levar a sério daí. Como assim? Só que eles não interagem, é tudo muito objetivo, irmãos. Não. E eu estava doente, eu já ia procurar um médico naquela semana, estava com problema circulatório na perna muito intenso, uma dores terríveis, terríveis, terríveis. Eu não tinha falado para ninguém, ninguém sabia. Ninguém sabia. Minha esposa não sabia, não tinha me queixado para ninguém. Eu estava aguentando aquela dor terrível, sozinho. E aí, eu fiquei na dúvida, e o que aconteceu? O Senhor passou a minha existência naquela linha de projeto, aquela linha de vida, eu daquele ponto ali dizendo um não. Ele lhe mostrou a vontade dele. Ele mostrou o que seria aconteceria de mim se eu não aceitasse o projeto. Mas Deus, ele não estava me impondo, ele estava me dando o livre-arbítrio de escolher. E aí ele me passou a cena desde ali até o fim. Irmãos, era terrível. Eu ia viver só em médico, hospital, cirurgia, e ia passar minha existência toda de maneira inútil. Te deu o direito de escolher. E aí eu disse, não. Veja, irmão, que Deus chama a pessoa, ele diz, preciso de ti. E a gente pensa e olha para si, eu não tenho capacidade, eu não consigo fazer, eu não tenho condições nenhuma. Eu não tenho recurso, nem capacidade, nem inteligência, nem força física. Mas quando Deus chama, é Ele que dá tudo isso para nós. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. E eu disse, Senhor, então eu aceito. Mas com uma condição, Senhor, que Tu sempre esteja comigo. Aleluia. Quando eu for ministrar a Tua palavra, porque eu sei que eu não sei nada e não tenho nada de bom em mim. Eu preciso de Ti. E eu preciso também, Senhor, uma coisa, que o Senhor me defenda, para que eu possa ensinar a Tua palavra como ela é. Que eu treine os que irão aprender comigo, que o Senhor vai me ensinar a serem soldados Teu, soldados efetivos, soldados do Teu reino, Aleluia. soldados que realmente digam não à maldade em si. E aí eles falaram, os anjos, o Senhor te cura. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Mesmo assim, eu despertei, irmãos. Quando eu despertei,
veio a dúvida, será que isso foi verdade? Mas eu olhei, a dor tinha passado. Glória a Deus. E eu disse, não, eu vou esperar mais um pouco. Esperei mais 24 horas, esperei mais 48, 72, e eu disse, meu Deus, é verdade. O irmão é enfermeiro, né? Farmacêutico e bioquímico. Farmacêutico. Trabalha na área da saúde. Isso é verdade, eu não estou sentindo nada, eu estou bem, e minha perna está até mais forte do que nunca. Aí eu comecei a me apavorar, irmãos. Porque aquela visão era verdadeira. E eu tinha que fazer algo na qual eu me julgava extremamente incapaz. Ia ter que cumprir com a tua palavra. Exatamente. E se não cumprisse, já sabia o que ia ser o teu futuro. Exatamente. E aí, conseguiu cumprir? E aí eu comecei a ficar nervoso, preocupado. E agora? E agora? Como é que eu vou fazer? Não posso ensinar, mas eu não sei nem para mim, meu Deus. E aí eu disse, não, eu prometi, eu vou. Aí fui, irmãos. E aí sempre quando eu vou fazer a ministração, por misericórdia de Deus, eu faço uma oração, né? Mais ou menos o tipo de interação que eu tive com os anjos lá, eu coloco na minha oração, né? Dizendo, nada sou, nada tenho, nada posso, tudo provém de ti, Senhor. Aleluia. Ensina-me para que eu possa compreender e ensinar os meus irmãos, para que a gente possa chegar no teu reino. E quando eu faço essa oração sempre, irmãos, eu sinto uma glória de Deus. Eu começo a tremer. Glória a Eu nunca falei para os irmãos, eu tenho vontade de saltitar ali na hora. Glória a Deus. Seja Deus honra a sua palavra. Se Ele te chamou, meu amado irmão, minha amada irmã, para alguma coisa, tenha certeza, Deus vai te suprir. Aleluia. Deus vai te dar todas as armas necessárias. Deus vai te dar condições. Aleluia. Glória Vai a suprir Deus. todas as necessidades e vai direcionar cada passo. Basta buscar a direção de Deus todos os dias, né? Amém. E o senhor ficou firme até hoje. Não. O que aconteceu, amados Esse irmãos? ponto é muito importante. Esse ponto eu quero que você preste muita, muita, muita atenção, porque isso é muito importante. Pode seguir, irmão Luiz. Passou-se os anos. O que aconteceu? Mudou a estrutura da escola bíblica aqui na sede. Começou a surgir novos professores, grande número de professores. Começou a ter uma escala bem recheada de professores. E eu disse, olha, é o momento agora de eu me retirar de maneira devagarinho. Deus já cumpriu o propósito dele comigo aqui. Amém. Olha só. Já acabou, já paguei minha conta. Já fiz a minha parte, já paguei minha conta. Lembra aquele negócio lá do... Já foi, não vai mais acontecer aquilo. É bem assim, né, irmão Deus? E o que tu conseguiu sentir isso? Tu teve esse discernimento que ele estava se afastando? Sim. É que nós, assim, praticamente batíamos ponto aqui na sede nas consagrações do sábado. E assim, é incrível que a gente saía, né, até um dos irmãos que, nesse tempo, né, eu lembro que eles diziam assim, ó, fique até às 17 horas, que quando às 17 horas, tipo assim, você recebe um amém de Deus, né, o fim da consagração. E realmente era uma coisa muito boa. Deus tinha aberto aquela porta para nós. E foi se passando e o ano de 2000 que surgiu esse segundo emprego ali, que você parou de vir mesmo. Ou seja, veio toda a nova estrutura, aparentemente Deus já cumpriu, e aí o diabo, tu pensou em navegar fora do Rio de Jesus, o diabo já preparou o barco ali para te levar, né? Como é que foi isso? O que aconteceu, irmãos? Com a fartura, então, de professores aqui na sede, na época, pela estrutura, eu fui escorregando. Eu participava de 2, 3 escalas, comecei a participar de 2, uma, daqui a pouquinho falhava um mês, daqui a pouquinho, não sentiram a minha falta, não sentiram, está tudo funcionando, então não sou mais necessário. Como se o irmão não precisasse aprender também, né? Exatamente. Porque o diabo, ele coloca um tipo de uma soberba. Uhum. Não. Eu tô ali para ser usado. Né? Eu tenho que ser usado. Se for para me ficar sentado aprendendo, e tem muita gente que passa por Mas, isso. irmã, até eu gosto de sentar para ouvir. Mas parecia que não era necessário, necessário. Não, isso era necessário. E eu vinha periodicamente até. O problema é ministrar, que é diferente. Porque o ministrar, irmãos, ele tem uma
uma situação diferenciada. Qual é? Existe um combate no mundo espiritual do professor de preparar a lição. O professor ele é atacado mentalmente, ele é tanto fisicamente como espiritualmente, para que ele não consiga extrair a essência do ensinamento para passar durante a aula. Ele é influenciado a pecar durante esse período para que o Espírito Santo não esteja presente na hora que ele está ministrando, para que ele fale coisas carnais. Para que haja um bloqueio. Para que haja um bloqueio, uma interrupção. Então, o ministrar, ele não é só estudar a palavra de Deus, tem toda essa complexidade em volta para o professor chegar ali na frente e poder realmente passar o que tem que passar devidamente. O que Deus quer passar, né? Exatamente. E o irmão sempre teve esse temor. Exatamente. Então, o que acontece? Não é só ele estudar. Então, ir na aula é tranquilo, mas o ministrar é mais complexo. Mas aí o irmão pensava, se eu for, vai que falta alguém, daí eu vou ter que ministrar, então é melhor já nem ir, já vou ficar mais escondidinho. Como é que era isso? É assim ou não é assim? A gente acaba pensando assim, né? Sim, acontece. Chegou a fazer isso aí. Mas realmente o que começou a complicar foi quando ele pegou esse segundo emprego, né? E eu achei assim, uma coisa muito incrível, que ele disse assim, olha, Deus permitiu que eu vá daqui a aqui, esse mês até esse aqui. É. Só que ele não cumpriu com a palavra. Aí ele... era bem, muito difícil para mim, assim, ó. Eu vim para consagração só, né? Eu lembro que todo fim de consagração, assim, que as crianças nos jovens, né? Os jovens nos jovens. E eu vinha para a biblioteca, trabalhar um pouco no trabalho da secretaria e tal. Mas, assim, uma coisa, irmãos, que a palavra de Deus, eu não lembro bem agora, irmão, me fala a memória, onde está escrito que Deus, ele avisa para nós tudo, ele não algumas coisas, todas as coisas, ele nos avisa antes. Deus não fará nada sem revelar antes ao seu servo. Exatamente. Ele não fará nada se ele nos revela. Então, o que acontece? Esse tempo todo foram vários sábados que eu vinha para a biblioteca, irmãos. Muitas vezes eu orava, saía do templo e vinha para o cenáculo, orar um pouco. Mas uma coisa certa, meus irmãos, eu sentia muita angústia, e eu ficava, Deus, o que está acontecendo? Antes de nós nos depararmos com a situação que nós estamos passando hoje, muito tempo veio, tá entendendo? Aquela opressão, que é como o pastor Humberto fala como é que é? Domo de ferro. Né? Que o míssil, né, do inimigo, ele vem, mas aí o domo, ele... Exatamente. Então Deus estava dizendo, tipo assim, tá para ser disparado na vossa direção. Em outras palavras, uma bomba. Olha, tem algo preparado contra a tua vida e a tua família. Eu sentia assim algo muito ruim. Muitas vezes eu saía da igreja, mas chegava em casa e dizia, meu Deus, que opressão. E ia, sabe, eu sentia assim, eu digo, é comigo, é com as crianças, é com o Luiz, mas jamais eu imaginei que iniciaria pelo irmão Luiz. E o irmão Luiz trabalhando. E mas tu disse que até novembro de 2020? Era isso aí, né? Que tu falava? Ou dezembro. E nada, passou, não, mas eu tenho que ir. E aí, cada vez mais o míssil foi se aproximando, né? Como é que o irmão estava, assim, quando o irmão arrumou esse segundo emprego? Como é que ficou a sua vida espiritual? O que aconteceu, amados? Quando eu tomei a posição de sair da administração, né, da presença mais intensa de Deus, mesmo continuando na igreja, foi uma posição errada que eu tomei, foi uma opção errada, mas Deus, com a sua misericórdia, ainda concedeu ainda. Porque eu disse, olha Deus, eu preciso ajeitar minha parte financeira. E Deus ainda concedeu e ainda... O senhor fez um acordo com Deus. Exatamente. E Deus, então, o que aconteceu? Eu não consegui sair no período que eu combinei com Deus, e disse, não, Deus, eu vou ficar até o período e lá eu vou sair pedir demissão, não tem problema. O senhor falou para Deus que ia ficar em 2 empregos,
Até um certo tempo. Isso, 12 meses só. E quando chegasse naquele tempo, você iria voltar pensando que conseguiria retomar bem de boa, né? Exatamente. Porque bem assim, o diabo ele cria toda uma situação para te prender, para te tirar da onde Deus te colocou. É. Só que a conta vem, né? E aí, como é que foi O que essa conta? aconteceu? Eu não consegui sair do emprego, né? Como assim não conseguiu? É que assim, amados, quando tu entra numa estrutura, tem um relacionamento com o cosmos. O que é o Glória a cosmos? Jesus. É o ambiente, é as pessoas, é todo mundo que envolve ali, cria uma certa amizade, cria certo relacionamento, cria um certo, né, um companheirismo. Então, tu vai se desconectando das coisas de Deus e vai dando prioridade para essas coisas. Não era nem pelo dinheiro em si, mas era por essas coisas. E as pessoas acabam... Aí eu cheguei assim, ó, hoje eu vou pedir demissão. Pedi demissão. Pedi demissão, aí vem o quê? Vem o supervisor, vem o segundo supervisor, vem o meu chefe direto, e todo mundo, olha, o que tu quer para ficar? Não quero nada, eu quero ir embora, eu preciso ir embora. Ah, não, muito obrigado, agradeço, vocês me receberam muito bem, aprendi demais com vocês, mas eu preciso ir. Não, ó, me diz o que tu quer. Que coisa, Aí né? começaram a me diz o que tu quer, pede qualquer coisa, a gente vai fazer para você ficar aqui com a gente. Oferta de Satanás mesmo, né? Eu Olha disse, só. não, mas eu não quero nada, eu sou muito agradecido. Mas o que acontece, irmãos? Daí, como eles viram que não me atingiam pelo lado material, por dinheiro, por posição, por promoção, porque eu não estava buscando isso. Mas eles me pegaram pelo lado emocional. Não, mas a gente gosta muito de ti, a gente gosta de conviver contigo, a gente aprende contigo. Tu é uma pessoa cristã, tu sempre Traz tem uma luz boa palavra pra este lugar, gente. né? Como se Traz- fosse tua responsabilidade Exatamente. a salvação deles. O diabo, ele sabe bem certinho como enlaçar. Ele sabe exatamente como fazer. Exatamente. Aí o que aconteceu? Não, tá. Aí eu fiz mais uma prova mais pesada contra eles. Não, então agora eu vou dizer, não, então eu quero férias agora. Amanhã eu já não venho mais, 15 dias. Eu sabia que isso eles não faziam, nunca fizeram para ninguém. E eu disse, não, tá, fechado. Pai, e agora? Como é que eu vou dizer não? Aí eu fiquei amarrado, daí eu acabei ficando mais um tempo. O que aconteceu, amados? Estão trabalhando em 2 empregos, 2 trabalhos, dia e noite. Praticamente a tua mente, a tua alma, a tua vida espiritual, ela acaba. Ela vai se esgotando. Tu vive só no cheiro da gasolina, o carro anda só no cheiro da gasolina. Uma questão bem importante falar é que o diabo, ele tira o teu tempo. Exatamente. Ele tira, pode parecer assim coisa que não é, mas ele tira totalmente o teu tempo, porque se tu não ter tempo para orar, para jejuar, para ter aquele momento de intimidade com Deus, se tu não tiver intimidade com Deus, tu não sobrevive. Tu morre, espiritualmente falando. Exatamente. Né? Tu morre. E o diabo, ele é especialista em tirar o tempo. Mesmo, tem uma coisa que eu costumo falar, inclusive para quem a gente conhece, que não adianta tu trabalhar para Deus se não for por Deus. Exatamente. Não adianta tu pode pular, É isso sapatear, pregar, fazer assim, olha, ser usado em milagres até, se tu não estiver com intimidade, com Deus. Não adianta. Se tu não tiver intimidade com Deus, não vai adiantar nada. Tu pode até estar em cima de um púlpito, mas se tu não tiver intimidade com Deus, não tiver uma vida de oração, de jejum, de intimidade com Deus, uma hora a casa cai. Uma hora cai. Exatamente. É bem importante isso. O diabo, ele não tem pressa de te tirar da presença de Deus. Exatamente. Ele não tem pressa. Não. E aí, irmão Luiz? O que aconteceu? Antes daí eu não conseguia vir mais nas consagrações, não conseguia vir mais nos cultos, não conseguia vir mais na igreja. Quando chegava em casa, meu corpo físico estava esgotado, minha mente estava esgotada, né? Não tinha mais condições físicas e nem mental de mais nada. E eu disse, Deus, chega. Eu cansei. Tira-me dessa lama. Eu estou cansado, Jesus. Eu quero um escape, mas eu não consigo escapar, não consigo sair. Eu sou culpado, Senhor. Eu me meti nisso. Eu descumpri minha palavra contigo. Aleluia. Pela segunda vez. Mas me tira, Senhor. Me tira disso. Eu quero voltar a me consagrar. Eu quero voltar. Eu não quero nem voltar da aula, Senhor, porque eu tenho que voltar, Senhor, a me consagrar. Primeiro, para depois, quem sabe, da aula. E aí comecei a pedir, implorar, e aquilo não chegava. E aí eu provoquei a minha demissão numa situação que
numa situação equivocada, e eu passei e-mail para todo mundo, e diretores da empresa, é uma empresa grande. Não fazendo nada ilícito, né? Nada ilícito. Só não provocou de uma maneira, não. Não, eu apenas descobri e disse, olha, eu não vou participar disso, descobri, não quero participar disso. Está cancelado esse procedimento, porque eu era, então, responsável, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Quando eu descobri, eu já mandei cancelar tudo. E ele disse, olha, eles vão me demitir, porque isso não é de interesse deles, né? Só que daí, irmãos, o que acontece? Amanhã eu estou na rua e está tudo resolvido e eu estou feliz agora. Estou livre, vou voltar para Jesus. Mas o que aconteceu, irmãos? Veja como a alma do irmão, da irmã é importante para que Satanás se preocupe em manter enredado. Não voltar a fazer a obra, ou então fazer o teu chamado se cumprir na tua vida. Eles mandaram 2 representantes da diretoria conversar comigo, olha, e foram super educados. Olha, nós sabíamos que tu está certo, está tudo dentro certinho, tu está dentro da técnica, dentro da legalidade, mas vai ser assim, como a gente quer, tu vai fazer. Aí eu disse, não, eu não vou fazer. Diga para eles que eu não vou fazer. E a situação está resolvida. Amanhã, chego aqui, estou demitido e está tudo resolvido na paz, agradeço. E cada um segue a sua vida. Aí, irmãos, o que aconteceu? Está resolvido de novo. Agora sim. Só que daí, irmãos, o que acontece? Eles não me demitiram. E ele disse, não, vamos deixar ele lá. Ele vai ficar com a gente precisa desenvolver da atividade dele com nossos clientes. Então, não aconteceu a demissão. E aí eu comecei a ficar apavorado, irmãos. Como que eu vou sair disso agora? Como é que eu vou sair disso? Daí que eu disse, tá, Deus, então, no final do ano eu vou sair então. E a irmã Deusa, como é que estava nesse momento? A irmã Deusa, ela estava apavorada, ela estava atordoada, porque ela via as coisas, só que ela orava, mas ela não via nada acontecer, porque a rede de Satanás, dos demônios, do cosmos, das pessoas inconscientes, que não querem a Deus, irmãos, aquilo ali, tudo ali se lança em cima de ti. E é uma coisa pegajosa, tu não consegue sair. Te desvencilhar. O que aconteceu, irmãos, para encurtar a história? Deixa eu só, antes de concluir, deixa a irmã Deusa falar. Como é que tu te sentiu, irmã Deusa? Qual foi a tua posição nesse momento? Olha, Vendo ele saindo, assim, já longe do projeto. Eu fiquei muito triste, né? Porque, assim, eu disse, eu levei praticamente uns 15 anos ali. Realmente eu clamava pela salvação do Luiz, a ponto de uma irmã muito amiga, desde o começo, lá, a irmã Nádia, do pastor Antônio Augusto, ela disse que no sonho ela estava passando na frente do apartamento que nós moramos ali na Érico Veríssimo, próximo ao Tesourinha, e ela disse que ao passar, né, no sonho, disse que a minha voz é aquela voz que ecoava, assim, sabe? Eu estava clamando que se ouvia, e ela disse-me assim, verdadeiramente, Deus, ela veio e me contou o sonho, tu tá clamando a tua voz, assim, que eu tava orando bastante, e era a cara no pó mesmo, assim, porque era muita opressão. Então, assim, eu fiquei, puxa, todo esse tempo, né, que eu batalhei para ganhar o Luiz, agora ele tá se indo, porque eu não tava mais contando, ele vivia podre de cansado, e era só nas minhas costas, né? Então, assim, bate uma tristeza. E muitas vezes eu falava com ele, mas aí o inimigo convencia, né? E ele saía, querendo sair, mas ele emaranhado. É a palavra, né? Mas a irmã não desistiu? Não desisti. Mesmo ele não vindo, eu vinha, né? Muitas vezes ele vinha me deixar podre, cansado mesmo, deixava e voltava para dormir, porque ele estava, muitas vezes... Ele trabalhava na sexta. Vamos só resumir que a gente só tem mais 10 minutos. Tá. Trabalhava na sexta durante o dia, na sexta à noite tinha plantão, aí no sábado, muitas vezes, ou então vinha de Uber. Mas a alma ficava lá clamando. Sim. A alma dele estava ali, eu quero voltar. O que acontece, mas às vezes quando a gente está fora, Deus é um projeto principal na nossa vida. Você sai, desvia do projeto, entra num outro projeto secundário. Então,
nessa passagem do projeto, quando você sai para retornar ao projeto original de Deus para a tua vida, na qual Ele te chamou para fazer alguma coisa na obra do Senhor, existe, irmãos, um trauma aí. Porque não é assim apenas volta. Existe um trauma, uma consequência vai ficar em você. Uma consequência. Isso se Deus usar de misericórdia. Se você, de repente, pode ir se afastando ainda mais do projeto inicial que Deus tem na tua vida. Clamando, então, irmãos, eu não via mais como sair. E aí, de repente, surge uma anormalidade, uma doença em mim. E aí, foi numa sexta-feira, eu senti como se uma espada tivesse atravessado a minha barriga e me rasgado todo por dentro. Eu quase caí no chão de tanta dor que eu senti. Mas aí aguentei. Não comi nada, graças a Deus não comi nada, senão eu teria morrido. Comi acho que meio ovo, né? E aí chegou sábado, eu tinha que trabalhar à noite, era véspera do Dia dos Pais. Fui trabalhar com uma dor terrível, pressão muito baixa, sem comer nada. Fui para a emergência daí, não aguentei ficar até meio turno. Fui para a emergência, na emergência então, fizeram os exames. Nossa, por que não deram morfina ainda para ele? De tanta dor que eu estava sentindo, irmãos. Tanta dor. Veja que sair fora do projeto de Deus, irmãos, principal que Ele tem nas nossas vidas, isso vai gerar dor. Isso vai gerar trauma. Deus é mau ou não? Deus não é mau, irmãos. As nossas decisões é que são más. Aleluia. E aí, tomei morfina, irmãos, mas é como se tivesse tomado um copo d'água. A dor ainda era terrível, irmãos. E aí os médicos começaram a me olhar, se apavorar. Nossa, como é que esse cara está vivo ainda? Como é que esse cara está aguentando essa dor? Por que não aumentaram a dose de morfina dele? Mas não adiantava nada, não passava a dor, irmãos. A dor era terrível. Fizeram os exames, ficaram em dúvida, porque estava oculto o problema no meu intestino grosso. Tinha sido uma diverticulite que rompeu, perfurou, e dentro de mim estava vazando fezes dentro da minha barriga. Eu estava todo contaminado, infectado, eu já estava com falência inicial de órgãos, eu estava quase entrando em sepse, em colapso. E aí o que aconteceu? Demorou mais umas 8 horas para o diagnóstico final, porque, graças a Deus, tinha um excelente profissional na tomografia que conseguiu enxergar isso que ninguém enxergou, porque a perfuração ela estava oculta no meu intestino grosso. E os médicos não acreditaram e ficaram procurando esse médico que deu o diagnóstico no Dia dos Pais, então demorou mais algumas horas. E eu ali, irmãos, gemendo de dor. Chegou uma hora, eu chamei a médica, olha, é o seguinte, ó, me dá qualquer coisa, deixa eu ir para casa, deixa eu morrer em casa. E a médica brigou comigo, não, fica aí que tu não vai morrer. Aleluia. Aleluia. Eu disse, não estava aguentando mais de dor, irmãos. A escala de dor de 0 a 10, eles me deram a escala 10 de dor. E nesse momento o senhor conseguia pensar em Deus? Não, na sua irmãos. salvação? Porque tem gente que diz assim, não, na última hora eu vou lá e vou. Amados Como irmãos, é que era para quem pensa assim, irmão Luiz? não entra nessa, irmãos. É terrível. Quando a morte está sobre ti, os demônios estão sobre ti, eu não conseguia lembrar de uma palavra da Bíblia. Eu não conseguia lembrar de nada, irmãos. Era dor, 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 trevas, escuridão, anomalia mental, nada eu lembrava de nada. Não lembrava de um versículo, de uma palavra da Bíblia, irmãos. Era uma escuridão e eu estava apavorado. Eu estava apavorado. Até que então, me levaram para o bloco. E lá no bloco, eu tentando lembrar, Senhor, eu quero lembrar pelo menos uma palavra da Bíblia. E eu não lembrava, até que eu lembrei. O Senhor é o meu pastor. Aleluia. Quando eu lembrei do Senhor, meu pastor, nossa, eu voltei a pensar, a ter uma mente ativa. Eu comecei a ver a situação que eu estava. Aí eu disse, Deus, aleluia.
bem sei que o Senhor me ama. Mas eu pequei contra ti, Senhor. Aleluia. O Senhor me chamou e eu desobedeci. O Senhor me deu a oportunidade e eu continuei desobedecendo. O teu juízo, Jeová Deus, é justo. Nunca blasfemarei contra ti, mesmo que o Senhor me lance no inferno. Aleluia. Porque eu errei contigo, Pai. Quando eu confessei o meu erro, porque Jeová teve misericórdia de mim, porque eu lembrei da palavra. Quando eu lembrei da palavra, os demônios se afastaram, irmãos, a escuridão se afastou, eu consegui fazer isso. Quando eu fiz isso, irmãos, chegou o Espírito Santo e falou comigo: ouve, tu não vais entrar no reino de Deus. Eu disse para o Espírito Santo: eu sei. O juízo de Jeová, Deus, é justo. Que assim seja. Porque eu não aguento mais de tanta dor. E aí, o Espírito Santo disse novamente: mas Jeová, Deus, manda te dizer, tu tem uma escolha. Tu quer viver ou tu quer morrer? O que tu decidir, assim será. Aleluia. E eu disse: Deus, então eu quero voltar, Senhor, a cumprir o principal, o teu chamado. O principal, Senhor, para mim agora será o teu chamado. Aquilo que o Senhor me chamou, aquilo que o Senhor incumbiu de fazer, isso é o principal agora na minha existência daqui para frente. Aleluia. Isso tudo muito rápido, irmãos. E aí, em questão de segundos, o Espírito diz: assim será. Glória a Jesus. Quando disse assim será, eu ouvi o assim será do Espírito Santo, maravilhoso. Chegou aos médicos: assina aqui. Olha, nós não temos garantia que tu vai ser vivo lá de dentro. Você vai receber sangue, você vai ser entubado, você vai direto para a CTI. A gente vai ter que fazer isso. Olha, é bem difícil sair vivo. E aí eu estava quase sorrindo, porque eu tinha tido uma experiência com Deus. Eu disse: meu Deus, Deus parou por um instante, por amor, uma alma insignificante como a minha, e disse assim: não, deixa ele escolher. Aleluia. Veja, irmãos, Deus te dá a opção de escolher entre fazer a obra dele ou não. Deus, ele respeita o teu livre-arbítrio. Mas uma coisa eu te digo, irmãos e irmãs, se você tem um chamado, não fuja dele, não faça como eu fiz. Não queira passar coisas que eu passei desnecessariamente. De maneira desnecessária. E aí fui para o bloco cirúrgico. Mas eu disse: Deus, eu ainda quero uma confirmação que era tu mesmo falando comigo. E aí eu peguei e olhei nos olhos de cada médico, de cada enfermeira, de cada técnico. Eu olhei no fundo de cada um antes de apagar. E eu vi a presença e o comando de Deus. Aleluia. Na equipe médica. Glória a Jesus. E eu adormeci naquele bloco de maneira convicta que ia sair dali vivo. Glória a Jesus. Porque Deus tinha dado a ordem. Aleluia. Ele vive. Aleluia. 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 Esse é o poder do nosso Deus, amados. Se ele tem um projeto na tua vida, se você não tem capacidade, não esquente com isso. Deus vai te capacitar. Aleluia. Deus vai te dar aquilo que tu precisa para fazer a obra de Deus. Glória E se a você Jesus. está fazendo já a obra de Deus, não fuja dela quando ninguém o fugir. As consequências, irmãos, podem ser eternas. Eternas, amados. É muito sério. E quando eu estava chegando perto da linha da morte, irmãos,
que eu não tinha ainda a presença do Espírito Santo ali interagindo comigo. Eu via uma expectação próxima à porta da morte, de prestação de contas. Eu ia prestar contas da minha vida, do que eu fiz. E aí eu ia sentindo, irmãos, que qual era o principal? Qual era o principal? O principal, irmãos, é quando eu senti, por isso eu estou aqui vivo, o principal de a gente fazer na nossa vida, irmã Tânia, amados, é o projeto que Deus tem na tua vida, na qual Ele te chamou para fazer. Aleluia. Se você não fizer o projeto que Deus deu na tua vida para você fazer aquilo na obra do Senhor, se você não fizer aquilo, você não fez nada. E a minha condenação ia ser essa, porque eu estava na igreja, irmãos. Mesmo cansado, mesmo isso, com aquilo, nunca neguei o Senhor Jesus, nunca neguei a palavra. Mas eu estava negando fazer aquilo na qual fui selecionado, fui chamado. E aquilo, irmãos, ia ser contra mim. Eu disse para o Gabriel, meu filho, disse, olha, eu posso te dar um monte de coisa para fazer, mas eu vou te dizer, olha, isso aqui é uma tarefa especial, eu preciso que você faça, só você pode fazer. Você pega e me entrega isso lá em tal local. Ou seja, ele fez tudo que era necessário fazer, mas isso era uma coisa especial minha, como pai. Só que ele não fez isso. O que vai acontecer? Parece que ele não fez nada. Ele descumpriu o propósito. E é isso que é quando nós temos chamado, irmãos. Glória a Jesus. Se a gente não cumpre o chamado, que é o principal para Deus, é o principal. Não importa o resto. Tudo é resto, irmãos. O mais importante, irmã Tainê, amado, é o que Deus te convocou a fazer na obra de Deus. Aleluia. Isso pode ser entre eternidade nos céus e eternidade no inferno. Foi isso que eu percebi na linha da morte. E quando Deus viu que eu reconheci isso, Ele ouviu o meu clamor. Glória e o Espírito Jesus. Santo interagiu. O amor do Espírito Santo em querer te salvar, irmã Tânia. Aleluia. Eu vi o Espírito Santo, aleluia, mais preocupado do que eu, Glória a com a minha Jesus. alma. Oh, Paracleto, meu amigo, eu te agradeço. Aleluia. O Espírito Santo, Paracleto, ele estava inquieto em querendo que eu diga sim para a vida e cumprir o projeto de Deus. Aleluia. 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 Precisamos encerrar a programação. Já ultrapassamos aí 3 Já. minutos. Misericórdia, Aleluia. vovó, queria que nos perdoe, né? Glória a Deus, não vai dar tempo de nós orarmos, não vai dar tempo, mas todos os nomes estão aqui, nós vamos orar depois. Bendito é o Senhor. Em nome de Jesus, eu creio que o irmão também vai assistir novamente. Amém. Assiste ali o chat depois de novo, ora por eles. Glória a Deus. E vamos seguir orando por essas pessoas que não estão aí atendendo o chamado de Deus. É. Quantos que estão agora, nesse exato momento, não cumprindo aquilo que foram chamados para fazer? Isso é uma diferença, irmã Tânia. Se a gente não cumprir aquilo que a gente foi chamado para fazer a obra de Deus, a gente corre o risco de ser lançado no fogo do inferno. Quantas vezes a gente pensa em sair porque não tem Exatamente. mais tempo ou porque está cansado? E aí Satanás fica te colocando, não, mas isso não tem nada a ver, isso não é chamado tem de problema. Deus, isso não sei o que. Não, irmãos, tem, porque eu passei por isso. Se o teu líder mandou tu fazer, é um chamado de Deus. O teu líder tem autoridade. Se o teu líder disse faz, tu só tem que obedecer. Isso é a vontade de Deus. A boca do teu líder é a boca de Deus falando contigo. Aleluia. Se o teu líder disse, se o teu pastor disse, tu vai ir para tal lugar, tu vai ir, ponto. Isso não é discutível. É Glória a obediência incondicional. Obediência. Glória a Deus. Vamos encerrar essa programação. Amém. Tá muito bom. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a irmãos. Deus. Muito obrigada pela Amém. participação de vocês. Vocês aceitarem o convite. Obrigada a cada videologado que não vai dar para falar aqui. Mas muito obrigada a cada um que está conosco, que esteve conosco, que está conosco ainda. Compartilha, continua compartilhando esse link aí, porque vai ficar aí no canal. Você pode assistir novamente quantas vezes você quiser e deixa o teu like também, que é bem importante. Amém, irmãos? Vamos Amém. encerrar, então. Muito obrigada. Você quer deixar uma última palavra, irmão Luiz? Quero deixar uma palavra. Amados irmãos que nos veem, que nos ouvem, que Deus abençoe a cada um dos irmãos.
seu irmão está vendo agora ou posteriormente e tem essa chamada de Deus, e em algum momento o irmão, na sua memória, lembra que Deus te chamou para alguma coisa, não desconsidere isso, amado irmão. Leve a sério. Leve a sério. E cumpra isso. E você será abençoado. Você vai receber as bênçãos de Deus já na terra. Você vai receber as dádivas de Deus já na terra, amados irmãos. Aleluia. Amém? Não esqueça disso. Cumpre a tua chamada. Em nome de Jesus. Amém? Irmã Deusa, Cumpra a sua missão como um soldado de Cristo. Aleluia. orando, jejuando e buscando pelo seu ente querido, né? Que vale a pena, Amém. né? Glória a Jesus. Vamos nos despedir, então, com paz, oração e união. Deus Amém. abençoe a todos. Glória a Glória a Deus. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é tão grande, Ele pode mudar tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade